pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar a diferença entre camada de ozônio e efeito estufa. Quando eu começo a explicar esse assunto na sala de aula, no início os meninos todos sabem qual que é a diferença. E eu ainda falo, vai cair na prova, vai cair na prova. E quando chega na hora da prova, eu faço alguma pergunta relacionada a esses dois temas e muitos erram. Então, para a gente entender a diferença entre um e o outro, a gente precisa compreender esses dois processos, que se parecem, porém têm causas e consequências diferentes. Então, nós vamos começar falando da camada de ozônio. A camada de ozônio, gente, é uma proteção natural do nosso planeta. Então, o ozônio é um gás O3, situado em uma maior concentração lá na estratosfera terrestre. Lembrando que a estratosfera é a segunda camada da atmosfera. Então a gente tem primeiro a troposfera, que está mais próximo da gente e a mais importante para a vida e manutenção dos seres vivos, e a segunda camada é a estratosfera. Então, lá na estratosfera, o ozônio se encontra em uma maior quantidade. Então, a gente pode falar que o ozônio, ele é uma barreira lá na estratosfera. Barreira contra o quê? Barreira contra a radiação ultravioleta do Sol. Essa radiação tão perigosa e cancerígena para os seres vivos. Essa radiação, gente, a longo prazo, ela não vai causar só o aumento na incidência de câncer de pele entre as pessoas, mas vai provocar também muitas alterações na biodiversidade, tanto nos ecossistemas aquáticos, marinhos e terrestres, Essa radiação, ela ocasiona nos seres vivos mutações no DNA, que a longo prazo pode ocasionar aí problemas relacionados ao câncer de pele. Essa radiação, ela vai provocar então também uma perda da biodiversidade devido a essas mutações. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Então a camada de ozônio é uma camada extremamente importante para a manutenção da vida no nosso planeta. O que acontece? Durante muito tempo, o ozônio presente aí na estratosfera funcionava como um escudo natural, uma barreira natural contra essa radiação ultravioleta. Porém, o processo industrial começou a utilizar um gás chamado CFC, que é o clorofluorcarboneto. E durante muito tempo esse gás foi utilizado no processo industrial, principalmente no processo de produção de aerosóis, de ar-condicionado, de geladeira, de freezer. Era utilizado esse gás. E esse gás, quando ele vai para a estratosfera, ele reage destruindo o ozônio. Então, depois de um tempo, observou-se que próximo ao Polo Norte havia uma área com uma menor concentração de ozônio. Foi a partir daí que surgiu o termo buraco na camada de ozônio. Ou seja, havia um local ali, que os cientistas descobriram que havia uma menor concentração desse ozônio. Se há uma menor concentração do gás ozônio, quer dizer que aquela barreira natural, aquela barreira contra essa radiação ultravioleta, ela já não estava existindo mais, Então foi a partir dessa época que surgiu os termos relacionados ao buraco na camada de ozônio. Porém, os cientistas descobriram que era o CFC, que estava destruindo o ozônio, reagindo com o ozônio e causando uma menor concentração desse gás na estratosfera. Então teve várias leis, acordos, a partir dessa descoberta, proibindo as indústrias a usarem o CFC no processo industrial. Então, depois de um tempo, foi constatado que esse ozônio ele voltou a se reintegrar naquele local onde havia uma menor concentração. Ou seja, a proibição do uso do CFC deu certo, Então hoje, várias embalagens de desodorante, por exemplo, ou algumas substâncias em spray, se a gente observar no rótulo, vai estar escrito lá atrás, livre de CFC. Então foi uma importância muito grande aí para a manutenção desse gás tão importante para a vida dos seres vivos. Então a camada de ozônio, ela é uma proteção natural. Uma proteção natural que ficou um tempo, vamos dizer assim, sem exercer parte da sua função por causa do uso desse gás. Mas o que tem a ver camada de ozônio com efeito estufa? Então, o efeito estufa, ele existe no planeta Terra há milhões de anos e foi devido ao efeito estufa que a vida
ela surgiu no nosso planeta sob as suas variadas formas e ela existe até hoje. Então, o efeito estufa, inicialmente, ele é um processo natural de manutenção da vida, né? Ele permite que todas as espécies, os 5 reinos da natureza, convivam, né, aqui na superfície da Terra. Porém, o que vem acontecendo é a atividade humana, a queima de combustíveis fósseis, ele tem diminuído, né, Nós podemos falar, né, que esse efeito estufa é um processo natural, é um processo que permitiu e permite, né, que a vida exista em equilíbrio aqui no nosso planeta, né? Por quê? Ele funciona também, gente, como uma barreira para manter o calor aprisionado aqui na troposfera, na superfície da Terra. Então a radiação solar entra e ela fica aqui durante um tempo. Essa radiação, ela vai ser extremamente importante, que vai permitir que a temperatura média, né, fique estável, né, que é a temperatura que os seres vivos precisam para sobreviver. Porém, o que tem acontecido o ser humano, através do uso de combustíveis fósseis, o aumento das queimadas, fontes poluidoras, processos industriais, tem elevado muito a concentração de derivados do carbono para a atmosfera. E aquela concentração na atmosfera, que era pontual, né, de carbono e os seus derivados, agora aumentou-se essa quantidade. Então essa barreira agora ela é muito maior. Então essa barreira ela vai impedir que o calor que estava aqui aprisionado na Terra saia devido a esse excesso de gases de efeito estufa, né? Como derivados do carbono, o metano também pode ser considerado. Então, a Terra vai ficando cada vez mais quente, né? Então, esse processo agora ele deixou de ser natural e ele passou a ser antrópico, ou seja, com a participação do ser humano. Então, a gente pode falar em efeito estufa antrópico, devido principalmente à queima de combustíveis fósseis, ao excesso de carbono na atmosfera. Então, os dois processos que a gente estava falando agora, tanto de camada de ozônio e a sua destruição pelo uso do CFC, quanto o efeito estufa antrópico e a relação do carbono, né, no aumento da temperatura da Terra, são processos que se caracterizam por ações humanas. São ações humanas que amplificam esse processo, né? Mas que são processos naturais, porém intensificados pela ação humana. Então, lá na camada de ozônio, o gás que foi comprovado que destruía e reagia com o ozônio é o CFC, e aqui no efeito estufa antrópico são os derivados do carbono. Do efeito estufa antrópico, nós podemos falar a sua principal consequência. A sua principal consequência é o aquecimento global, ou seja, a elevação da temperatura no nosso planeta, né? Porém, são processos relacionados à queima de combustíveis fósseis, né? Então, um processo que era natural passou a ser antrópico devido ao uso desses combustíveis fósseis. Então, são dois processos que se diferem e que têm causas e consequências, cada um específico, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a diferença desses dois processos, e muitos alunos, na hora da prova, coloca que a camada de ozônio está relacionada ao aquecimento global. Então a gente tem que ficar bem claro para vocês que camada de ozônio está relacionado aí à barreira lá na estratosfera contra a radiação ultravioleta do Sol, e essa barreira ela pode ser destruída pelo uso de um gás chamado CFC. E o efeito estufa, que era um processo natural, deixou de ser natural por ação humana, que é o aumento do uso de combustíveis fósseis e a consequente liberação de carbono para a atmosfera. E a principal consequência do efeito estufa é o aquecimento global, e o aquecimento global tem as suas consequências, como eu já gravei um vídeo para vocês sobre isso, né? Derretimento das geleiras, aumento do nível da água dos oceanos, alterações climáticas, perda da biodiversidade e outras consequências. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um ok, se inscrever no canal para não perder nenhuma aula de ciências. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!